Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula de sistema endócrino, então sintoniza comigo lá, né? Sistema endócrino, segunda série, fechando uma bateria de 4 aulas de sistema endócrino. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gônadas, outras glândulas, certo? Trago aqui algumas curiosidades legais aí. Vou falar um pouquinho de coordenação e regulação hormonal. Então, bora lá então. Sempre, né, tá aqui nosso amigo Clóvis, sempre me ajudando aqui, nosso recurso didático, né? Se a gente vai falar então de gônadas, que são as gônadas, professor? Testículos nos homens e ovários nas mulheres, certo? Destaco aqui para vocês em azul, nesse momento, né, os testículos, são 2 testículos. Lembrando, gente, que uma curiosidade em relação aos testículos. Os testículos no momento do desenvolvimento embrionário, eles são produzidos aqui na cavidade abdominal. E na hora que conforme vai desenvolvendo, esses testículos eles descem para a bolsa escrotal. Pode acontecer eventualmente do testículo não descer, certo? O que o médico faz no momento que ele, né, observa ali no momento do parto? Ele observa, isso é uma coisa que vai ser observada pelo médico para ver se o testículo desceu, se está tudo certo. Ele observa, porque pode ainda, ao longo dos dias, ainda esse testículo posicionar na bolsa escrotal. Então acompanha. Caso não desça, pode né, ser uma situação ali especial para fazer algum tipo de cirurgia para posicionar esse testículo no lugar. Professor, por que o testículo precisa ficar fora do corpo, né? Na verdade é uma glândula que fica fora do corpo, porque ele precisa ficar numa temperatura um pouco mais baixa em relação à temperatura do nosso corpo. Temperatura do nosso corpo, 36, 37 graus centígrados, certo? Temperatura do testículo geralmente em torno de 34,5, 35 graus centígrados. Por que precisa ficar com uma temperatura um pouco mais baixa? Para a produção com qualidade, né, desses espermatozoides. Então, para produzir espermatozoide, precisa ter uma temperatura um pouco mais baixa, né, em relação ao corpo. Veja, né, quando está muito frio, essa bolsa escrotal ela acaba trazendo o testículo para próximo do corpo, para dar uma esquentadinha. Quando está muito quente, né, a bolsa escrotal ela tende a descer para levar o testículo um pouco mais longe do corpo. Então ela tem essa questão de trabalhar, né, a bolsa escrotal para poder controlar ali a temperatura do testículo. Legal? Testículos produzem uma substância, né, um hormônio que vai ser responsável pelas características sexuais masculinas, como voz grave, pelos no corpo, né? A questão de uma grande produção de testosterona, inclusive, define até a nossa própria musculatura. Faz com que o homem tenha uma musculatura diferente em relação à musculatura feminina, certo? Então, caracteres sexuais masculinos. Falando de testículo, né, sofre influência de 2 hormônios. O hormônio FSH, lembra lá da primeira aula da hipófise? Sendo mais específico, adenohipófise. Então nós temos 2 hormônios, né? O FSH, gente, preciso que você anote agora isso. Em relação às gônadas, o FSH, olha só, FSH é um hormônio que ele vai estimular o quê? Ele estimula a produção de espermatozoide. Então, que é a espermatogênese. Sobre o que é espermatogênese? Cara, espermatogênese é a produção de espermatozoide. Então, FSH, né, você vai lembrar de FSH de Spitz, né? Spitz, ou seja, de espermatogênese, certo? Produção de espermatozoides. E o LH, professor? Cara, o LH, ele no homem está associado a estimular células que a gente chama de células de Leydig. Células de Leydig, elas fazem o que, professor? Cara, essas células aqui, elas estão relacionadas à produção do quê? Produção de testosterona, certo? Testosterona. Então, células de Leydig associadas à testosterona. Aqui, na espermatogênese, né, esse hormônio FSH, ele estimula, né, células que a gente chama de células de Sertoli. Sertoli. Então, para você não errar, ó, FSH, S de Sertoli, S de Spitz, de espermatozoide. Consequentemente, o LH, L de Leydig, produção de testosterona. Legal, gente? Então, né, nós temos aí 2 hormônios hipofisários atuando aqui nos testículos, certo? Testículos, então, nós temos o FSH, induz a produção de espermatozoide, o LH induz a produção de testosterona. Testosterona produzido no interior dos testículos por células de Leydig, conforme eu coloquei aqui para vocês, beleza?
Ação: desenvolvimento das características sexuais masculinas. Barba, pelos no corpo, desenvolvimento muscular, certo? Então, aqui nos testículos, a produção da testosterona vai garantir as características sexuais masculinas, beleza? Então, bem importante isso, né? Você vai dizer, professor, e se a pessoa, né, de repente faz lá uma vasectomia? O que é vasectomia, gente? Basicamente é cortar o canal deferente. E essa pessoa, ela continua ejaculando, só que no líquido ejaculado não tem mais espermatozoide. Cara, se não tem mais espermatozoide, esse cara, né, acaba ali não tendo mais o risco, né, de repente, a partir de uma relação sexual assim, indevida, sei lá, né, ou arriscada, ele possa ali engravidar alguma mulher, certo? Só que nesse caso, no líquido ejaculado não tem mais espermatozoide, ele continua liberando. Daí tem muita gente que fala assim, professor, e a testosterona? Cara, a testosterona não vai pelo canal deferente. A testosterona, ela é produzida nas células de Leydig, que vão liberar a testosterona no sangue. Então não mexe nada com a testosterona. Cuidado, gente, né, com pegadinha aí de questão. Quando a pessoa faz uma vasectomia, isso não interfere em nada na testosterona, porque a testosterona não vai pelo canal deferente, a testosterona vai para o sangue, certo? Ela é liberada na corrente sanguínea, beleza? Com relação, né, aos ovários, os ovários ali são as gônadas femininas, certo? São 2 ovários, a gente vai ter aqui, né, posicionado 2 ovários, e esses ovários eles vão produzir ali a parte endócrina, produzir 2 hormônios importantes, o estrógeno e a progesterona. Professor, tem algum hormônio que a gente pode comparar com a testosterona na mulher? Sim, os estrógenos, né? Estradiol ou estrógeno tem uma ação muito parecida com, né, a testosterona. Porque o estrógeno é que vai garantir as características sexuais femininas, que basicamente é o quê? Questão de uma voz mais aguda, enquanto a testosterona garante uma voz mais grave, o estrógeno vai estar relacionado a uma voz mais aguda, né? A questão aqui das curvas femininas, né, do formato do corpo feminino, devido aqui à ação desses hormônios aí chamados de estrógenos, certo? Então, estrógeno e progesterona são 2 hormônios importantes, lembrando, tá, galera, que como precursor tanto de testosterona quanto de estrógeno e progesterona, nós temos também o colesterol. O colesterol é um hormônio precursor de hormônios sexuais, tá? Então, o colesterol é um lipídio, na verdade, né? O colesterol é um lipídio precursor de hormônios sexuais. Vamos lá. Então, o estrógeno garante características sexuais femininas. A progesterona, ela tem mais uma relação com o ciclo ovariano ou ciclo menstrual, certo? Quando a mulher, né, ela tem ali seu ciclo ovariano, quem vai garantir para que o endométrio é a parede interna do útero da mulher, que o endométrio ele não descame, é a manutenção da progesterona, certo? Então, quando essa mulher tem ali a progesterona em alta, ela não menstrua. Quando a progesterona decai, aí vem o quê? Vem a menstruação, a descamação do endométrio devido à queda da progesterona. Show de bola? Vamos adiante. Com relação, né, às gônadas, ovários na mulher, localizados no interior da cavidade pélvica, hormônios produzidos, estrógeno e progesterona. Aqui também vai agir o FSH na mulher, né? Então aqui você viu a ação do FSH e do LH no homem. Vou falar do FSH e do LH na mulher. Com relação ao FSH agora, pensando na mulher. Então FSH, na mulher a gente diz que ele é o quê? Ele é o hormônio folículo estimulante. Como assim, professor, folículo estimulante? Então aqui papo reto com as meninas agora. Lá nos ovários, né, quando a hipófise libera esse hormônio folículo estimulante, esse hormônio ele cai na corrente sanguínea e vai agir aqui nos ovários. Ao agir nos ovários, o que vai acontecer? Ele vai estimular folículos a entrarem em crescimento, a entrarem em desenvolvimento, certo? Esse folículo, conforme ele vai crescendo, o que acontece? Conforme esse folículo vai crescendo, ele produz o quê? Estrógeno. Então, quem produz estrógeno? O próprio folículo que está crescendo, certo? Então, a hipófise liberou FSH, folículo é estimulado. Folículo crescendo, o próprio folículo produz estrógeno. Então, quem produz estrógeno?
né, o próprio folículo, beleza? E aí, o pico desse estrógeno vai fazer com que a hipófise da mulher, a hipófise percebe um pico de estrógeno, vai fazer com que a hipófise libere agora um outro hormônio que é o LH. Quando você tiver um pico de LH, é o momento que vai acontecer agora o quê? A ovulação, certo? Ovulação. Então a função do LH basicamente está relacionada a quê? A garantir a ovulação. O LH é um hormônio chamado de hormônio luteinizante. Luteinizante, certo? Luteinizante. Então, repetindo, a hipófise libera o FSH, que vai estimular alguns folículos a crescerem. Esse folículo em crescimento produz estrógeno. O pico de estrógeno coincide com o pico de LH e nesse momento nós temos aqui o que nós chamamos lá de ovulação. Essa mulher ovula, libera ali o seu gameta feminino, né, que genericamente nós chamamos de óvulo. Legal? Então sofre influência dos hormônios FSH e LH produzidos pela adenohipófise, né? Aqui a gente está vendo, galera, o sistema genital feminino, parte interna, né? Então aqui você tem o útero, os dois ovários, certo? E aqui as duas tubas uterinas. Curiosidades. Ai, professor, que tamanho é o meu útero? Menina, se você fechar a sua mão, né, o tamanho da sua mão fechada, assim, ó, do jeito que está a minha aqui, é o tamanho do seu útero, certo? Só que o seu útero ele tem mais ou menos o formato, né, de uma pera de ponta cabeça. Então o formato de uma pera, mais ou menos o tamanho do seu punho aí, né, da sua mão aí fechada, certo? Tá aí, dois ovários, temos aqui duas tubas uterinas e aqui o útero, legal? Se eu pegar esse ovário e der um zoom nele, olha o que você está vendo aqui, ó, né? Você está vendo aqui o processo de crescimento do folículo. Então, folículos de Graafi são folículos que são estimulados a entrar em crescimento. Quando eu tenho pico de LH, acontece a ovulação, certo? Nesse momento que acontece aqui a ovulação, fica uma massa celular chamada aqui de corpo lúteo. Galera, esse corpo lúteo, ele vai ser responsável em produzir hormônios que vão manter a gravidez caso essa mulher engravide, certo? Esse corpo lúteo ele permanece ativo até o terceiro mês de gestação, até que a placenta esteja totalmente formada para garantir que essa mulher vai produzir principalmente progesterona, porque é a progesterona que mantém a gravidez, que mantém a gestação, certo? Então o FSH induz a formação de folículos ovarianos, antigamente chamados folículos de Graafi, e esses produzem estrógeno, conforme eu tinha notado aqui para vocês, certo? Mais uma observação. Com o aumento de estrógeno, ocorre o aumento da liberação do hormônio LH. Com o aumento de estrógeno, ocorre o aumento do LH produzido pela hipófise, daí, certo? O qual promove a ovulação e a formação do corpo amarelo ou corpo lúteo, que irá produzir a progesterona. Caso essa mulher engravide, ou seja, caso esse ovócito aqui ele seja fecundado, é importante manter o endométrio ativo, para que essa mulher não menstrue, porque se ela menstruar, ela pode abortar, certo? Então, esse corpo lúteo ele permanece ativo, produzindo progesterona, mantendo o quê? Mantendo ali, né, a gestação até o terceiro mês. A partir do terceiro mês, quem produz progesterona? A própria placenta, certo? A partir do terceiro mês de gestação, quem produz progesterona? A placenta assume essa produção. Esse corpo amarelo daí degenera, certo? Formando ali um corpo que a gente chama de corpo albicans ou massa branca. Legal? Então tá aí, relacionado aos ovários, né? Com relação ao estrógeno, produzido pelos folículos ovarianos, então quem produz é o folículo, o que ele garante, professor? Características sexuais secundárias femininas, desenvolvimento de mamas, glândulas mamárias, né? Pelos pubianos, acúmulo de gordura em regiões aqui abdominal. Então você, menina, né? Porque normalmente as meninas acumulam mais gordura nessa região abdominal? A culpa é do estrógeno, né? É esse hormônio que vai garantir para que você tenha uma boa reserva aqui de gordura devido a uma futura gestação. Então sempre pensando em reservar gordura para uma possível gestação. Estimula o desenvolvimento do endométrio para receber o embrião, induz o amadurecimento dos órgãos genitais e também tem relação com a libido sexual. Então olha a importância do estrógeno. Como eu disse no começo dessa aula, o que é a testosterona para os homens é o estrógeno para as mulheres, né? Ele está relacionado à manutenção das características e desenvolvimento das características sexuais femininas. Progesterona. Cara, progesterona é produzido pelo corpo amarelo. Esse corpo amarelo também é chamado de corpo, né? Você tem ali
corpo lúteo ou corpo amarelo, que se origina do folículo ovariano rompido. Então imagine assim, né? Você tem aqui o folículo, ovulou, fica uma massa. Essa massa é chamada de corpo lúteo ou corpo amarelo, certo? Que vai produzir a progesterona. Legal? Juntamente com o estrógeno, a progesterona atua preparando a parede do endométrio. O que é a parede do endométrio, professor? Endo quer dizer dentro. Então a parte interna do útero da menina. Ela mantém, né? A parte interna é mantida aí principalmente por conta da progesterona em alta. Estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias, também tem uma relação aí com a progesterona, certo? Um hormônio aí bem importante, né? Principalmente para a manutenção da gestação. Veja, quando a gente pensa numa gestante, a gente escuta muito falando assim, nossa, passou do 3º mês não tem mais risco, né? Ou diminui o número de risco de um aborto natural. Por quê, galera? Porque até o 3º mês, quem produz a progesterona é o corpo lúteo. E sempre fica aquela, né, insegurança, como que vai ser esse repasse de função, né? Ou seja, o corpo lúteo deixa de produzir a progesterona para a placenta assumir essa produção. Então, por isso que um dos motivos de 3º mês ser um ponto-chave ali é devido a esse repasse de função, né? Quem passa a produzir agora, a partir do 3º mês, é a própria placenta. Com relação a outras glândulas, o que a gente pode falar, né? Outras ações aí do sistema endócrino. Os rins produzem um hormônio chamado EPO. EPO ou eritropoietina, eritropoiese. Anota aí por gentileza, poiese quer dizer que ele está relacionado como se fosse um poeta. O que o poeta faz? Ah, o poeta escreve poesia. Legal, né? E o que um eritropoiese faz? Eritropoietina. Cara, produz eritrócitos. Professor, o que são eritrócitos? São glóbulos vermelhos, certo? Então, os seus rins, galera, quando eles percebem uma baixa oxigenação na corrente sanguínea, olha a importância do rim, não é só formar urina. Quando o rim está filtrando o sangue, ele percebe uma baixa concentração de oxigênio, ele libera um hormônio chamado EPO, eritropoietina, que vai agir na sua medula óssea vermelha, produzindo mais glóbulos vermelhos, certo? Então nós temos aqui uma situação bem peculiar, né, bem específica, principalmente quando a gente vai em regiões de elevada altitude. Então vai lá para a Bolívia. Cara, quando você chega lá na Bolívia, o ar é rarefeito, tem uma menor concentração de oxigênio, consequentemente teus rins vão produzir EPO, que vai ativar a medula óssea vermelha, produzir mais hemácias. Passa uns 4, 5 dias depois que você chegou na Bolívia, lá em La Paz, né, que tem uma elevada altitude, você começa a se sentir bem. Tem um processo que a gente chama de aclimatação. O que é a aclimatação? É o tempo que o teu corpo leva para produzir esses glóbulos vermelhos e você trazer o seu corpo novamente para o equilíbrio, beleza? Tá aí uma ação interessante dos rins. Ainda em relação aos rins, né? Nos rins, nós temos a liberação de um sistema chamado renina-angiotensina. Então, quando o rim percebe aqui uma diminuição na filtração glomerular, ele libera a renina, ativa esse sistema renina-angiotensina 2, que vai agir lá na sua neurohipófise para a liberação do ADH, que é o hormônio antidiurético, para que você reabsorva a água. Então vamos entender. Cara, se o rim percebe que ele está trabalhando menos, que ele está filtrando menos, significa que tem pouca água, né? Consequentemente, se tem pouca água, melhor economizar essa água. Então ele aciona esse sistema renina-angiotensina, que vai agir lá na sua neurohipófise, que vai liberar o ADH, que vai agir nos seus rins, reabsorvendo a água. Consequentemente, você urina menos, certo? Tá aí. Quando você fica muito tempo, né, sem ingerir líquido, você urina menos. Quando você vai ao banheiro, sua urina sai mais concentrada, com um cheiro mais forte, por conta que você está economizando água. Ainda, né, em relação a esse sistema renina-angiotensina, né, diminui a filtração glomerular, acontece uma ação aqui também no córtex das adrenais, ao mesmo tempo liberando a aldosterona. Para quê, professor? Para a reabsorção de sódio e excreção de potássio. Reabsorver sais minerais também nesse momento, porque reabsorvendo sais minerais eu também potencializo ali a questão da retenção de água no corpo, beleza? Uma outra ação aqui dos rins, quando ele percebe aqui um aumento na concentração de sais, no caso do sódio, aciona o sistema renina-angiotensina, que vai agir lá no sistema nervoso central, que vai desencadear ali, né, a sensação de sede. Então olha só que interessante, quando a concentração está muito alta em relação a sais minerais como o sódio, aciona esse sistema e você, né, tem a percepção, você tem lá
como se fosse um alarme, né, acionado para que você precisa ingerir líquido urgente. É uma situação aí de sede. Muita coisa interessante, né, gente? Esse sistema renina-angiotensina é muito interessante. Agora veja aqui, nós temos as paratireoides, aqui é uma tireoide, né? Paratireoides, produz o paratormônio que retira cálcio dos ossos. Legal, a gente já falou sobre isso, professor. Beleza. Mas a paratireoide, o que ela faz também? Esse paratormônio ajuda ali na absorção de cálcio intestinal. Então ele ajuda a absorver cálcio no intestino. Para quê? Para que você possa ter ali um controle, né, na questão aqui da excreção de fosfato e reabsorção desse cálcio. Então quando tem aqui uma baixa concentração de cálcio, uma elevada concentração de fosfato, as paratireoides retiram cálcio dos ossos, absorve cálcio, né, ativa ali a absorção de cálcio intestinal, para que você possa ter esse metabolismo aí regulado e controlado, certo? E para terminar a parte teórica, nós temos aqui, ó, onde você tem um aumento da pressão arterial. Então imagina, a pressão arterial aumentou, certo? O coração também produz uma substância hormonal que é chamado de FNA. O que é o FNA? Fator natriurético atrial, que vai agir onde? Que vai agir aqui nos rins, né? Principalmente aqui, que a gente chama na vasodilatação da arteríola aferente. O que é a arteríola aferente? São esses vasos que chegam aqui nos rins, e uma vasoconstrição da arteríola eferente, que são os vasos que saem dos rins. Isso vai garantir o que, professor? Isso vai diminuir a pressão sanguínea, por quê? Porque você vai aumentar aqui a produção de urina, consequentemente pressão glomerular. Aumentando a pressão de urina, a pessoa urina mais, diminuindo ali e regulando a pressão arterial. Então veja que interessante, né? O coração também tem uma forma de comunicação aqui com os rins, certo? Paratireoides tem uma forma de comunicação aqui também com os rins. Muito interessante essa regulação hormonal. E tem um hormônio bem bacana, gente, chamado beta-HCG ou gonadotrofina coriônica, que é produzido no momento embrionário. Então, geralmente ali, né, logo após a fecundação, numa fase embrionária, existe uma parte do embrião lá chamado de trofoblasto, certo? Que vai originar o córeo, que produz o que nós chamamos aqui de HCG, ou gonadotrofina coriônica. Então, uma parte do embrião é chamada de trofoblasto, certo? Produz o HCG. É uma forma de sinalizar para a mãe, olha, eu tô aqui, não menstrue, porque se você menstruar, você vai me abortar, beleza? É esse hormônio, galera, que é detectado lá naquele teste de farmácia. Então, quando faz o teste de farmácia, aparece lá 2 risquinhos, né? Parabéns, papai, parabéns, mamãe. Nós temos lá a detecção desse hormônio que é produzido pelo próprio embrião. Ou, a gente até pode dizer, a placenta produz, né? Mas antes da placenta ser formada, o trofoblasto, ou córeo, que é uma camada mais externa ali do embrião, produz esse hormônio aqui, certo? No controle aqui da regulação hormonal em relação à digestão, então nós temos aqui o sistema, né, uma parte do sistema digestório, você tem aqui o estômago, duodeno, certo? Olha aqui o pâncreas. Aqui você tem a vesícula biliar armazena bile, e aqui nós temos, né, o fígado. Então, com relação à ação hormonal no sistema digestório, o estômago produz um hormônio chamado gastrina. O que a gastrina faz, professor? A gastrina ela age aqui no estômago. Quando você vai se preparar para uma refeição, a gastrina estimula as células para que produzam ali a liberação do suco gástrico, para auxiliar na digestão aqui no estômago, certo? Aí você tem aqui o duodeno. O duodeno ele produz um hormônio chamado secretina que vai atuar no pâncreas. Então uma forma do duodeno conversar com o pâncreas é liberar a secretina. O que a secretina faz? A secretina faz com que o pâncreas, gente, libere o suco pancreático. E o suco pancreático tem bicarbonato, tem enzimas importantes que vão auxiliar na digestão aqui, que vai acontecer no duodeno. Então uma forma do duodeno solicitar o suco pancreático é liberando a secretina que sinaliza para o pâncreas lança o suco pancreático aqui no duodeno. E muitas vezes, né, quando o alimento chega muito gorduroso aqui no duodeno, o duodeno ele libera um hormônio também chamado cistocininina ou colicistoquinina. Colicistocinina ou colicistoquinina é um hormônio que vai chegar aqui na vesícula biliar e dizer, manda bile. Né? O alimento chegou aqui,
gorduroso. Se o alimento chegou gorduroso, eu preciso da bile. A bile emulsiona ou emulsifica a gordura, chega aqui, né, no duodeno para auxiliar na digestão das gorduras. Lembrando que a bile não contém enzimas, tá, gente? O que ela faz é emulsificar a gordura, certo? Emulsificar a gordura nada mais é do que você pegar uma gota de gordura, então imagina que eu tenho uma gota de gordura e quebrar essa gota em pequenas gotículas. Isso é emulsificar, certo? A bile tem uma ação detergente, tipo detergente, certo? Quando você tem ali, logo após uma refeição, você vai lavar a louça lá, uma louça muito gordurosa, o detergente ele emulsiona gorduras, né? Então o que a bile faz é isso, ela pega uma gota de gordura e quebra em pequenas gotículas, certo? Mas a bile não contém enzimas, né? E o duodeno ainda produz um hormônio, gente, chamado enterogastrona. A enterogastrona, o que ela faz? Quando o duodeno aqui, né, tem mais ou menos 25 centímetros, quando ele está cheio, uma forma dele dizer para o estômago, espera aí, cara, né, eu tô cheio aqui, dá uma pausa aí. Ele libera um hormônio chamado enterogastrona, que vai fazer com que o estômago dê uma pausa, né? Com que o estômago dê uma pausa ali nos movimentos peristálticos, para que o duodeno possa dar conta da digestão. Legal? Então, terminamos parte teórica, só para fechar um exercício aí pra gente, olha só. Associa as colunas, então eu tenho aqui os hormônios e a ação dos hormônios. Então olha só, eu vou ler e você associa para mim. Desenvolve a parede uterina para implantação do ovo e mantém a gravidez. Que hormônio é esse que mantém a gravidez? Eu falei para vocês, é a progesterona. Então coloca aqui o número 5. Contrai a musculatura do útero no momento do parto. Temos a ocitocina, então associamos aqui com ocitocina. Eleva a pressão arterial. Cara, eleva a pressão arterial, nós temos o quê? Temos aqui a adrenalina. No momento de estresse, de luta, de fuga, eleva a pressão arterial para bombear mais sangue para a periferia do corpo. Controla a glicose no sangue. Controla a glicose no sangue, nós temos a insulina. Eleva o metabolismo basal, nós temos aqui metabolismo energético, né? A tiroxina, que é o hormônio T3. Ficamos com a sequência 5, 1, 4, 3 e 2, letra B. Legal, gente? Então, terminamos assim um ciclo, né? Sistema endócrino, um ciclo de estudo. Dividir aí em algumas, né, glândulas para que você possa ir acompanhando com muita calma. Tenta fazer exercício, qualquer coisa deixa comentário aqui no vídeo e até a próxima aula, gente. Um grande abraço.